Eu acho que eu já fiz várias transições ao longo da minha carreira. Em primeiro lugar, não ter medo. Eu sei que quando você fala para o outro, olha, não tenha medo, é uma questão que cada um tem que saber aonde está, o momento que está, você tem que se preparar, né? E uma coisa que eu costumo falar, sou muito autodidata de fazer vários cursos, autodesenvolvimento, e aí estudo ao mesmo tempo, às vezes eu me peguei até demais, né? Uma questão que eu até falava da minha esposa, que a minha esposa lê muito, né? Eu falo, como você lê 3, 4 livros ao mesmo tempo? Mas depois eu me peguei também fazendo 3, 4 cursos ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, eu acho que todo mundo tem que se preparar, mas não ter medo, cada um do seu tempo, na sua previsão. Eu fiz como é que eu comecei a fazer a transição? Através de um incômodo, de uma insatisfação. Apesar de ter é, feito um pé de meia, apesar de ganhar ou de fazer muito dinheiro ao longo da jornada, de perder muito dinheiro, e não foi só lá atrás, foi até recentemente, quando lá em 2020, um pouco antes da pandemia, eu já estava meio incomodado e a minha esposa comprou uns ingressos aí para um evento. E fomos lá para o evento, e ali teve um instalo, foi ali que eu fiz constelação, né? Então eu já comecei, eu já estava atuando nessa nova transição. Eu voltei a ser contador nos últimos 15 anos, né? Porque eu fiz uma parada para empreender em outro ramo do comércio nesse meio tempo. Tive uma granja de porco, alguém falou aí de canavial, eu cuidei de porcos durante 10 anos da minha vida. Então, e olha que eu comecei fazendo contabilidade, sendo professor, daí me cansei, fui para a granja de porco, depois quebrei, né? Fui para o ramo aí de lanchonete, de casa de chocolate, não deu certo, voltei para a contabilidade nos últimos 15 anos. E porque a contabilidade estava na minha veia, é algo que eu faço talvez com uma certa tranquilidade e habilidade, porque eu também dei aula no início de carreira, só que chega uma hora você cansa, você quer fazer um pouco mais do que você está fazendo, e às vezes não é pelo dinheiro, né? Mas é de formar pessoas, de trabalhar. E aí começa, em 2020 eu comecei essa transição, eu tenho que voltar um pouquinho antes. Em 2020 eu comecei essa transição. Daí veio, enfim, a pandemia deu uma parada, mas foi um estalo muito grande, porque foi um momento que todo mundo ficou na casa e foi um momento que eu comecei a trabalhar online, efetivamente. E olha que eu tinha muito preconceito de trabalhar online. Para mim, isso não ia funcionar. Estou muito bem tranquilo de falar. Imagine estar aqui numa live. Uma coisa é você estar no ambiente empresarial, no ambiente, e você tem que fazer reunião com outras filiais que estão em outros estados, usando o Meet, o Teams, enfim, outros canais. Mas falar assim ao vivo e a cores aí para um agente, um contexto muito maior, e pessoas que você acaba não conhecendo, embora aqui é uma grande família, é um pouco diferente. E aí comecei a estudar, e aí vou agora já pular 2 anos. Nesse meio tempo aí, o professor Ivan, que fala das multis possibilidades aí, fui investir em criptomoeda, eu fui ser trade, eu me aventurei e perdi dinheiro bem tranquilo aí. Fiz o pé de meia, mas você perdeu. Dava para comprar várias morfos aí por um monte de tempo pagar esse assunto. Mas não venham. Por que eu estou falando isso? Faz parte do meu incômodo, faz parte da minha transição. E aí, há um ano atrás, aliás, ontem, estava falando com o Tom, fez um ano que eu iniciei, que eu comprei o Cura Quântica com hipnose, né? Que eu comecei a fazer e aí eu me encontrei. Antes disso, eu tinha feito o processo Hoffman, tinha feito vários outros cursos, mas aquele que veio para ficar, alguém falou aí, veio para ficar, foi exatamente essa família fantástica que eu sempre falo, que vocês falam, e é verdadeiro e é de coração. E aí começou uma grande mudança.